esta conversa sobre aves traz-nos para um cenário em que eu imagino o Gonçalo Elias à beira da Lagoa de Óbidos a ver umas aves e de repente a passar-lhe assim um raio azul pela frente e que isso tenha criado alguma reação. Foi isso que aconteceu, Gonçalo? Mais ou menos. Houve de facto aqui uma mudança de cenário e, e agora passamos para uma região nova que é a Lagoa de Óbidos, que aliás já foi o cenário da espécie anterior, mas que por esquecimento não foi referido, que foi a gaivota de patas amarelas. Foi a 41ª e esta agora é a E esta é a 42ª, 42ª, certo? ambas na Lagoa de Óbidos. Agora já passamos para o mês de agosto de 88. E como é que eu vou parar a Lagoa de Óbidos? Porque na década de 80, era eu ainda um jovem estudante, eu costumava ir passar férias com a minha família para São Martinho do Porto, que é uma praia com uma baía ali no litoral centro, no concelho de Alcobaça, e acontece que eu já conhecia a Lagoa de Óbidos com o seu potencial para ver aves, daquelas saídas que eu tinha feito com o meu tio antes de eu começar a elaborar a minha lista. Portanto, em meados da década de 80 eu já tinha passado na Lagoa de Óbidos com o meu tio uma vez ou duas e lembrava-me vagamente de ter visto lá umas aves. Até me recordo de ter visto uma garça vermelha, que foi uma daquelas coisas que me ficou na memória, mas que por enquanto ainda não está na minha lista, porque depois ela só entra um bocado mais tarde. Mas eu lembrava, Lagoa de Óbidos tem umas coisas giras, e então o que é que eu faço? Estou em São Martinho do Porto, pego na bicicleta, neste dia 2 de agosto, e vou até a Lagoa de Óbidos, que são para aí 15 km a pedalar, faz uma distância relativamente bem, e então é na Lagoa de Óbidos que eu vejo, portanto, vou dar ali uma volta pela margem da lagoa para ver que aves é que haveria ali. E é aqui que começam a entrar mais aves aquáticas, daqui para a frente vão aparecer mais, porque eu começo aqui a fazer observações em zonas úmidas. Foi assim que entrou o gaivota de patas amarelas e é assim que entrou o guarda-rios. Portanto, foi ali alguns na margem norte da Lagoa de Óbidos, entre a Foz do Arelho e o Nadador. Eu tenho ideia que eu já conhecia a espécie, tenho essa ideia, mas não, daquelas que eu teria visto com o meu tio. Portanto, não me recordo concretamente se passou o raio azul à frente ou se o vi pousado num postezinho à beira d'água, que também é provável. Não me recordo da circunstância exata, tenho este apontamento que foi na Lagoa de Óbidos o meu primeiro contacto com a espécie e, e eu depois, nas próximas sessões, voltarei a referir observações na Lagoa de Óbidos, até depois tenho algumas histórias engraçadas, quer da Lagoa de Óbidos, quer de São Martinho do Porto, onde eu também fiz algumas observações nesse ano, porque eu, como disse há pouco, já costumava ir para lá de férias, e foi então no verão de 88 que eu comecei a explorar esta zona. Portanto, ao longo dos próximos episódios, haverá bastantes conversas que decorreram ou na Lagoa de Óbidos ou em São Martinho do Porto. Um verão muito profícuo. Foi, até porque assim, eu estava de férias, porque nos meses anteriores eu, apesar de tudo, ainda estava a estudar e, portanto, o tempo Foi para só fazer aproveitar. observações era assim mais em escapadelas de fim de semana, etc. Agora, de repente, em agosto, estou de férias e começo a dedicar mais tempo às observações e sobretudo, portanto, numa zona assim mais rural, houve a oportunidade de contactar com espécies diferentes. Bom, mas isto agora só para dar um bocadinho de contexto, mas voltamos aqui ao caso do guarda-rios, que é uma espécie muito interessante a vários níveis, é uma espécie única, em primeiro lugar, única no nosso país, porque não há mais nenhuma ave que se assemelhe, nem no nosso país, nem na Europa. Portanto, é o único guarda-rios europeu, embora haja dezenas de guarda-rios pelo mundo fora, noutros continentes. No continente europeu é apenas é a única espécie e aliás, no continente europeu e na maior parte do Mediterrâneo. Depois, quando chegamos ao Médio Oriente, já aparece lá o Cyril Rudis e o Alcyon semirnensis, que são dois outros guarda-rios já um bocadinho mais dessa zona, para a Ásia, mas na Europa só temos este. E é uma ave inconfundível, precisamente por causa dos tons azuis e cor de laranja vivos e aquele voo rasante que às vezes lhe dá aquele nome do raio azul, que é a ave que se vê passar. Mas, curiosamente, há aqui umas nuances muito curiosas acerca do nome científico, porque, embora esta ave seja única, a história deste nome científico é uma história um bocadinho confusa, porque Linneu, que foi quem originalmente descreveu esta espécie, dá dois nomes completamente dispares. A O duas, próprio Linneu deu dois nomes diferentes deu ao dois bicho. nomes diferentes a duas subespécies diferentes, embora da mesma espécie, daquilo que é hoje é a mesma espécie. Então é assim, aquilo que ocorre cá e numa grande parte da Europa, ele chamou Alcedo híspida. Híspida com I, não tem H, é só híspida. Alcedo híspida. E a uma outra subespécie que ocorre
no Egito e em certas zonas, salvo erro, do Mediterrâneo, mas não em Portugal, portanto, do leste de Espanha para lá, até ao Egito. Eu acho que no Egito foi onde houve a captura original, chamou Grácula Atis. E agora, como é que nós, de Alcedo Ispida e de Grácula Atis, vamos de repente acabar com Alcedo Atis? A história é um bocadinho confusa, eu próprio tenho tentado tentar perceber como é que isto evoluiu, não é muito fácil, porque hoje em dia existem aquelas regras da precedência, a dizer quais nomes é que entram primeiro e não, mas quando o Linneu criou este sistema, ou popularizou, não havia ainda as regras da precedência e aquilo ao princípio foi um bocado caótico. E a verdade é que aquele Grácula Atis, não sei porque é que ele pôs aquilo no género Grácula, mas Grácula é um nome que atualmente é usado para aves completamente diferentes, aparentados aos estorninhos, que são alguns mainás, por exemplo, a Grácula religiosa. Ora, a Grácula também era um género que foi criado pelo Linneu, portanto é um género original. Ora, o guarda-rios não podia estar simultaneamente, ou melhor, o guarda-rios não podia estar simultaneamente no género Alcedo e no género Grácula, mas o Grácula não podia servir simultaneamente para os mainás e para o guarda-rios, de modo que o guarda-rios passou do género Grácula para o género Alcedo. No entanto, o Atis aparentemente foi descrito antes do Híspida e então o nosso Alcedo Híspida passou a ser Alcedo Atis. Portanto, foi buscar o género a uma espécie e o nome específico a outra. Não sei se me fiz entender, toda a situação é um bocadinho E confusa. o Grácula, qual é que teria sido a origem desse nome? Não sabes, por acaso? Não, por acaso não pesquisei. O Grácula é o nome que é dado, mas posso ver, o Grácula foi dado aos mainás e continua a ser. Portanto, Exato, exato, por isso é que eu estou a achar estranho, é que a ave, o que acontece é que o mesmo guarda-rios. considerando características morfológicas, não há Sim, assim uma não, grande não, não, semelhança. eu não sei exatamente, porque não é muito, enfim, não é muito habitual no Linneu duas aves tão parecidas, como é o caso, enfim, são duas subespécies, serem colocadas em nomes tão dispares. Pois então o Grácula, que estou a ver aqui agora no dicionário, que é da família Saturnidae, é para, por exemplo, para um mainá, que é o Grácula religiosa, vem do latim Gráculos, que é um nome antigo que descreve uma ave não identificada, mas possivelmente um corvídeo a partir dos seus sons gra-gra. Portanto, enfim, Grácula será eventualmente uma espécie de onomatopaica. Ok. Não sei porque é que ele põe o tal guarda-rios mais oriental neste género, portanto, ou foi um erro, ou ele viu qualquer coisa que o levou a classificar nesse género, mas depois então isto foi transferido para o Alcedo, substituindo o nosso Líspida. Ora, o nosso Alcedo que ocorre em Portugal continua a ser Híspida, mas agora como subespécie, porque o nosso, que apesar de tudo é diferente, embora essas diferenças sejam tenues, o nosso é Alcedo Atis Híspida, e o outro mais do Mediterrâneo Oriental é Alcedo Atis Atis. Ou seja, houve aqui umas evoluções taxonómicas que, em vez de ser uma separação ou uma simples mudança de género, foi uma fusão, uma espécie de fusão entre dois nomes completamente dispares. Uma situação muito confusa e muito atípica. Interessante. E o nome Atis também terá com certeza aí uma origem interessante para contar, não é? Tem. Os nomes atualmente da espécie também têm uma origem engraçada. O nome Atis vem da mitologia grega e descrevia uma jovem indiana ricamente vestida e que era filha de Limniace, que era ninfa do Ganges. Portanto, enfim, é uma personagem da mitologia. E que eu não sei porque é que depois este nome concretamente é aproveitado para o guarda-rios. Numa outra explicação diz que é uma mulher muito bonita, jovem, de Lesbos, que é uma ilha grega, e que era a favorita da poetisa Safo. Portanto, há várias explicações, todas vindas da mitologia antiga, e que são aproveitadas então para o guarda-rios, como aliás acontece com os nomes de diversas outras espécies que vão buscar nomes à mitologia. Em termos de identificação, esta ave é inconfundível, não é? Como tu dizes, com estas cores azul e cor laranja, Na mas, Europa é, na Europa é. mas faz-me lembrar uma coisa curiosa, que é quando nós vamos observar aves e estamos numa zona úmida, naquela expectativa de que, olha, aqui deve haver guarda-rios, e pomos aquele mindset, deixa-me lá ver se eu encontro aqui uma manchinha cor de laranja,
ele está de costas e a mancha é azul. E quando temos o mindset do deixa-me lá procurar uma manchinha azul, ele está de frente e é cor laranja. Pode acontecer, efetivamente, pode acontecer. Mas já que estás a falar dessa questão das zonas úmidas, eu gostava de referir aqui um aspecto também sobre a fenologia dessa espécie, que talvez muita gente não tenha noção, é que eles desaparecem na primavera. E se tu fores a um pequeno estuário, pequeno ou grande, ou umas salinas, ou uma lagoa costeira, tu vês facilmente guarda-rios desde julho até março, mas depois na primavera não vês. Eles desaparecem. E mesmo em linhas de água mais interiores, é muito pouco habitual ver-se guarda-rios na primavera. Isto por dois motivos. Primeiro, porque eles na primavera são extremamente discretos, não fazem aquele silvo, são muito mais silenciosos e quase não se dá por eles. Portanto, ao contrário de outras aves que na primavera se tornam exatamente mais. Adotam comportamentos que as tornam mais evidentes para se exibirem perante as fêmeas ou perante outros machos, pousam em sítios altos, começam a cantar e se tornam mais discretas no resto do ano. Com o guarda-rios acontece o contrário. É na primavera que eles se tornam mais discretos. Ou seja, É que segundo eu entendo daquilo que andei para aqui a estudar sobre esta ave e sobre esta espécie, a formação dos casais, que não é, portanto, para toda a vida, é, tipo, é temporada a temporada, é sazonal, sim. dá-se no outono, não é? Sim, é possível que eles comecem logo a. Aliás, isso acontece com outras espécies que logo no outono começam ali a emparelhar. Os patos fazem muito isso. Tu vais a novembro, dezembro, janeiro, já vês os patos ali todos aos casais, mesmo sabendo que ainda faltam Pois, uns estes meses para a época de continuam, porque eles reprodução. são extremamente Sim. territoriais, não é? Sim, Eu julgo começam. que, basicamente, acho que continuam macho e fêmea, cada um com o seu território, mas são territórios, em princípio, contíguos, e só quando chega mesmo à altura do ato de fertilizar a fêmea é que há, digamos, alguma atividade assim fora do normal. De resto, é como tu dizes, mantêm-se discretos, não é? Agora, eles veem-se, portanto, nestas zonas úmidas, porque eles, fora da época de reprodutora, aparecem em qualquer tipo de água, em salinas, em hectares, em lagoas costeiras, estuários, até em mar aberto aparecem em qualquer tipo de Sim, habitat. sim, aqui em Setúbal já os vi aqui Sim, mas na junto ao rio. primavera, em primeiro lugar, em zonas costeiras praticamente não há. Aparecem no interior, em água doce só. E em segundo lugar são mais discretos. E aparecem em água doce, eu acho que eles desaparecem das águas costeiras, em parte porque não têm condições de nidificação, porque eles nidificam em barreiras, essencialmente em barreiras de terra, um bocado ao estilo dos abelharucos. Portanto, barreiras de terra em que eles escavam um buraco, embora possam nidificar localmente no chão. Também já vi abelharucos a fazer ninho no chão. Mas normalmente o local preferencial é em barreiras de terra. Depois podem aproveitar paredes de muros ou assim como fazem as andorinhas das barreiras. Podem, inclusive, aproveitar um buraco de uma andorinha das barreiras. Mas pronto, isso já são alternativas. A situação mais típica é: tem uma barreira de terra, eles constroem um ninho a um metro e meio do chão, mas não no topo, portanto, assim, a metade ou dois terços de altura. Depois constroem um ninho que é um buraco semelhante aos abelharucos, com um comprimento tipicamente meio metro ou um metro, pode ser um bocadinho mais, inclinado para baixo, ligeiramente, e que depois acaba numa câmara. Portanto, há bastantes semelhanças. A diferença principal será talvez o facto de geralmente estar mais perto de água, embora possa estar mais longe, mas geralmente está mais perto de água. E então é dentro dessa câmara que eles põem os ovos, que tipicamente são seis ou sete, e depois fazem a sua incubação síncrona, e depois, pronto, é daí que as crias saem. Mas durante a primavera eles são muito discretos e eu já estive em habitats onde os guarda-rios nidificavam, nas margens de rios, e eu via-os a passar, mas sem fazer aquele silvo que é tão habitual no resto do ano. Portanto, é um comportamento inverso da maioria das aves. Como eu disse, que cantam mais na primavera, os guarda-rios tornam-se silenciosos na primavera. Há muitas aves que se tornam silenciosas no resto do ano, os guarda-rios ao contrário. É uma das curiosidades acerca desta espécie. Mas uma das coisas interessantes é que eles põem 6 ou 7 ovos, que se calhar não nascem todos, pelo que consta, nem sempre os progenitores conseguem cobrir para chocar os ovos Pois, todos, também, e também há já li sempre um isso, ou sim. Se outro, não fizer uma é? postura muito grande, eles são pequenininhos, já há É. algum que fica de fora e não eclode. E depois, pelos vistos, acho que eles, quando saem do ninho, passam por um período de aprendizagem eh, que é relativamente curto, e alguns não chegam sequer a aprender a pescar como deve ser. Depois são escorraçados pelos pais e não se sabem alimentar, não Pode é? acontecer, até porque, em alguns casos, a fêmea vai logo fazer uma segunda postura e, portanto, manda a primeira ninhada, se calhar, à vida dela e passa logo diretamente para a segunda postura. Que eu até li que depois alguns da segunda postura podem voltar para o primeiro ninho. Não percebi muito bem depois como é que essa parte funciona, mas, ou seja, se os pais já estiverem interessados em fazer uma segunda postura,
os primeiros é pá, vocês agora vão à vossa vida que a gente já está aqui noutra, né? Portanto, Exatamente. pode ser um bocadinho disso, A pode escola eventualmente. já acabou, agora façam-se à vida. Exato, exato. São cruéis. Epá, pois, é assim. Mas eu acho que acontece um bocado com muitas aves, não vou dizer com todas, mas com muitas Sim, aves, sim, que é os sim, sim. pais, a partir de certa altura, começam. Não é um desmame súbito, mas é a pouco e pouco vão dando menos alimento às crias e as crias, como têm fome, vão aprendendo a procurar e gradualmente elas vão começando a capturar presas, neste caso, por si próprias. Ainda que não possa não acontecer de um dia para o outro. Portanto, é assim que se dá muita aprendizagem, primeiro por imitação, depois vão vendo e depois vão aprendendo, uns com mais sucesso que outros, naturalmente. E depois para mim parece que há assim alguma adaptação, porque estas aves basicamente alimentam-se de peixe e quando não o alimento não é peixe, é qualquer coisa que há na água, não é? Portanto, larvas de Insetos insetos, não aquáticos, é? sim, é. Ou coisas assim do género. Eles também, pelo que me constou, estão muito bem adaptados a este ato de mergulhar e depois conseguir sair da água, às vezes com presas que se calhar têm o peso deles ou coisa assim do género, não é? Sim, às vezes um bocadinho. O peso deles não sei, enfim, dependerá. Eu já vi algumas fotos manipuladas de guarda-rios com peixes supostamente muito grandes, mas aquilo, pelo que eu percebi depois, não seriam fotos exatamente reais. Portanto, às vezes há situações que aparecem que eu não sei se são reais ou se são representativas daquilo que se passa. Tipicamente Pelo são. que eu percebi, eles são capazes de trazer o peso deles em peixe. Talvez, não tive a ler muito sobre o tamanho das presas. Estou a dizer é que já vi casos de fotos que se sabe que não eram reais. Mas, enfim, não sei se esses casos são frequentes ou não. Agora, eles capturam peixes, naturalmente, essencialmente, e outros organismos aquáticos, seja insetos, seja pequenos crustáceos também. Agora, repara, vamos lá ver, também no caso dos corvos marinhos, de vez em quando aparecem fotografias com corvos marinhos com peixes enormes, né? Depois ficam engasgados e não conseguem engolir Ah, aquilo. sim, mas estes têm uma goela infinita. Não, Mas também o que se sabe é que esses casos dos corvos marinhos, que de vez em quando apanham peixes muito grandes, são exceção, porque eles tipicamente apanham peixes mais pequenos. De vez em quando há um que tem mais olhos que barriga, apanha um peixe gigante e depois está-se ali a debater. E portanto, eu não estou a dizer que os guarda-rios de vez em quando não possam apanhar assim presas muito grandes, mas não será, penso eu, o caso mais habitual. Portanto, habitualmente, se sim, calhar, sim, serão sim, presas sim. mais pequenas. Depende do que aparecer, é um bocadinho assim. Mas isso também tem vamos lá chegar. Também tem assim umas coisas engraçadas que se lhe diga. Agora, voltando aqui ao guarda-redes, uma das particularidades também é que, apesar da alimentação ser essencialmente baseada em peixe, ele não digere espinhas, nem escamas, nem coisas do género, não é? Pois, portanto, penso que não, e portanto depois tem que regurgitar as partes não digeríveis, né? Aliás, até li que penso que serão restos de alimentos que se acumulam no ninho e que depois faz com que o ninho crie muito mau cheiro também. Pois Aliás, imagino. aquela fama que a polpa tem, né, da polpa mal cheirosa, se calhar também se podia falar do guarda-reis mal cheiroso. Porque aparentemente isso acontece no ninho. Pelo menos houve uma referência que eu consultei que falava nisso. Não sei se acontece sempre ou não, mas lá num ninho profundo poderá não ser muito fácil trazer esses restos todos cá para fora, mas parece que aquilo costuma acumular. Nunca fui cheirar num ninho de guarda-reis para saber se é verdade, mas fica aqui esta curiosidade também. Uhum. Olha, estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, mas há aqui um aspecto que eu gostaria de referir. Nós temos falado tipicamente da questão da conservação e da evolução da população. Esta espécie julgo que está como não preocupante, mas tem evidenciado algum declínio, segundo me consta. Olha, os dados que eu consultei para vários países europeus é que a população está estável, embora com flutuações. Penso que pode haver, há alguns dados, pelo menos da década de 90, que sugerem que tenha havido regressões em algumas zonas da Europa, em especial devido à poluição química e biológica dos rios. Portanto, obviamente, Ok. se eles dependem da água, dependerão também da boa qualidade das águas. Mas a população a nível europeia parece estar razoavelmente estável. No entanto, também se sabe que esta espécie tem uma grande suscetibilidade ao frio, coisa que nós já falámos para a funha dos juncos aqui há tempos. Ou seja, quando há invernos muito frios,
pode acontecer duas coisas. Uma é as populações mais a norte, sobretudo naquelas zonas que ficam congeladas, migrarem mais para sul. E outra coisa que pode acontecer é haver uma mortalidade superior ao normal. Mas também li que esta espécie, mesmo afetada por vagas de frio, depois nos anos seguintes pode recuperar rapidamente, porque fazem ninhadas grandes e de modo que aquilo depois a população consegue recuperar de forma relativamente rápida. Portanto, enfim, os dados apontam para que poderá haver diminuições em algumas zonas, mas de uma forma global ela está mais ou menos estável com flutuações. Não está ameaçado, está pouco preocupante em Portugal e na Europa, portanto esta é a situação. Antes de fecharmos, queria também deixar um apontamento, nós fizemos há um ano um webinário muito interessante sobre esta espécie, especificamente sobre a fotografia. Foi um webinário que contou com o orador Carlos convidado, Palma Carlos Rio. Rio, exatamente, e o webinário chamava-se Como Fotografar o Guarda-Rios. Portanto, quem tiver interesse na fotografia e em obter algumas dicas sobre como obter boas imagens e boas perspectivas de guarda-rios, fica aqui a sugestão para ir então ver esse webinário que está no canal YouTube Aves de Portugal, que é onde estão também as outras conversas, para poder então rever também essa sessão. E em princípio com informação mais detalhada também, em alguns dos aspectos, não é? Sim. Gonçalo, obrigado. Até uma Obrigado, Zé. próxima conversa, então. Até à próxima.